Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 22 de agosto. Vamos ler lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Não devemos mais ser crianças agitados aqui e ali pelas ondas e levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia e maquinações enganosas. O nosso maior perigo, eu acredito que é o engano. Porque o engano, ele é capaz de nos afastar do extraordinário de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida, mas o engano, ele nos afasta não só desse extraordinário e muitas vezes nos afasta até da eternidade. Até dá para entender, no caso, não cristãos, né? Sendo enganados e influenciados pelo mal. Mas é muito triste quando nós encontramos cristãos enganados, que andavam antes, na verdade, da palavra de Deus, mas de repente mudaram de opinião e se abriram a doutrinas e manifestações espirituais que não são biblicamente sólidas. Nós podemos cair nesse engano. Agora, como que nós podemos manter a nossa mente livre do engano? Como que nós podemos nos proteger? E a palavra de Deus, ela é muito clara, né? A primeira questão é conhecer os fundamentos da palavra de Deus. Muitas vezes em nossas igrejas nós temos, né, um louvor bonito, sermões que nos fazem sentir bem, mas a maioria não conhece as verdades mais fundamentais da Bíblia. Então, nós podemos até achar que fazemos muito ao ir na igreja no domingo, dar uma oferta, ouvir o pastor pregar, fazer algumas coisinhas lá dentro da igreja ou até mesmo fora, mas o ler a Bíblia diariamente, isso é complicado, né? Ou pior ainda, vamos deixar que o pastor leia e ensine no domingo, e durante a semana a gente passa a semana fazendo outras coisas, ocupando o nosso tempo com outras questões que, ao nosso ver, mais importantes. Isso é uma receita para desastre. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. É a dieta que nos leva à maturidade. Por isso que nós precisamos ter uma disciplina que mantenha o nosso espírito vivo e bem nutrido. Um espírito cheio da palavra de Deus ajuda a nos proteger contra o engano que o inimigo pode colocar na nossa frente. Outra questão importante é a liderança do Espírito Santo, porque é ele que vai nos capacitar, né, a viver em vitória. Ele é quem dá um toque no nosso espírito para evitarmos o engano. É ele que nos ensina a ouvir e a obedecer a voz de Deus, a voz dele. E ele nos prepara, sim, para perceber os perigos que podem vir e estar à nossa frente. Então é importante ter o Espírito Santo como líder e não nós como líderes dele, né? Agora, outra questão fundamental é ter uma mente questionadora, é ter uma mente ativa, que examina, que considera, que reflete, que pondera. O Espírito Santo, ele nos ajuda a ter uma mente curiosa, uma mente ativa e cheia da sabedoria de Deus. Nele, nós somos, né, pessoas pensantes, racionais e renovadas pelo Espírito Santo, feitas à própria imagem de Deus. Nós não fomos criados para ser robôs, nem para vivermos no ponto morto, né? Deus quer que nós, junto com o Espírito Santo, usemos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Agora, existem enganadores, o engano está para todo lado. E existem enganadores que ainda usam a palavra de Deus para tentar fazer com que nós joguemos fora a razão, como também o escrutínio, o examinar das doutrinas e até mesmo dos fenômenos sobrenaturais. Veja, tudo o que é sobrenatural não vem necessariamente de Deus. E nem tudo o que parece ser sobrenatural e que acontece dentro das igrejas vem de Deus também. Então nós precisamos estar alerta, porque Deus nos deu esse alerta. Lá no primeiro livro de João, no capítulo 4, no versículo 1, diz o quê? Amados,
Não depositem fé em todos os espíritos, mas provem, testem, examinem os espíritos para descobrir, discernir se eles procedem de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram pelo mundo. Essa é a nossa realidade. Nós podemos sim ser enganados, mas para não sermos enganados, nós precisamos tomar providências. Providências de conhecer a palavra do Senhor, providências de assumir uma vida onde o líder é o Espírito Santo e providência de ter a capacidade de pensar e avaliar. Agora, fica a tua reflexão. Eu gostaria de te convidar para estar orando comigo, dizendo assim: Senhor, me ajude a crescer em fé e compreensão, para que eu não seja influenciado por ideias e ensinamentos que surgem em meu caminho. Me dê discernimento para reconhecer a verdade. Proteja-me das táticas enganosas, do engano. Firme a minha mente, Senhor, na tua palavra. Me ensine a crescer em conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá.